Pai, que existe uma unção para ser liberada nessa noite. Nesse Senhor, nessa imersão de casais, libere o poder, libere a unção, libere a vida. Use-o com sabedoria, com graça e com muito poder, para que cada casal saia daqui impactado pela vida de Deus que vai fluir através deles. Em nome de Jesus, diga amém. Aplaude ao Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Verdade. Aleluia. Graça e paz, irmãos. É uma honra, em primeiro lugar, estar aqui com vocês. Louvado seja Deus, né? Na verdade, nós viemos testemunhar. Testemunhar o que é graça, o que é perdão. Se você está olhando aqui para mim, para ela hoje, está vendo um milagre. Algo que aos olhos de homens e pessoas, há muitos anos atrás, seria impossível. Impossível mesmo. E eu vou te dar o meu testemunho muito claro, né? Ela já está falando, já começou, né? Calma, eu vou te apresentar. Então, abre seu coração. Eu não sei como que você chegou nesse dia, nessa noite, como está seu casamento, como está o seu relacionamento. Mas eu creio que realmente nós possamos ser instrumento de Deus, amém? Mas é uma honra aqui estar com os irmãos. Agora, né, lá em casa sabe quem manda, amém? Amém, homens? Quem é que manda lá, homens? Hã? Amém, glória a Deus. Graça e paz, irmãos e irmãs. É um privilégio estar aqui. Nós estamos muito felizes por esse convite e poder participar aqui com vocês desta noite abençoada. E eu creio que grandes coisas o Senhor fará nas nossas vidas, na vida de cada um daqueles que está aqui e que tem um coração voltado para receber daquilo que Deus quer ministrar hoje na vida de vocês, amém? Vamos orar? Pai, queremos consagrar esse tempo, amém, nas tuas mãos. Amém. Sabemos que se o Senhor não edificar a casa, em vão, Senhor, aqueles que estão trabalhando, amém. O Senhor não guardar, em vão são as sentinelas. Amém. Mas que o seu Espírito venha falar sobre a vida de cada coração aqui nessa amém. noite presente. Amém. Em nome de Jesus. Sejamos realmente instrumentos, Deus, do Senhor. Amém. Seja movido pelo Espírito, não vontade de homem, amém. mas sim o teu Nós Espírito. cremos, Damos total e plena liberdade para o Espírito Santo. Amém. Fala com cada um dos seus filhos, das suas filhas, para que verdadeiramente nós possamos edificar a sua igreja, amém. as suas amém. casas, para a glória do Pai, Senhor. do Filho e do Espírito. Amém? Amém. Aleluia. Tira esse casaco aqui. Ela é de Goiânia, então ela pensa que tem neve em São Paulo. Eu sou viu? goiana. Não, mas eu sou extremamente friorenta, a Soraya sabe. E a nossa terra lá estava muito frio. Eu falei, vou de casaco, depois chega um tempo, sabia que chegar aqui, a unção já começa a liberar, né? Amém? Então eu vou começar sobre o nosso testemunho. Eu vou começar a ministrar da minha parte, aquilo que eu vivi, que acho que algumas das irmãs já ouviram, né? Mas é importante que eu comece e depois ele vai concluir. Porque é algo que Deus fez nas nossas vidas, algo muito poderoso. Na verdade, Deus fez alguns milagres nas nossas vidas, né? E no casamento, na nossa casa, na nossa família, na vida dos nossos filhos, eu já vivi alguns milagres. E às vezes eu pergunto para algumas irmãs lá, quando nós estamos discipulando, quando nós estamos orando, eu falo, você tem orações respondidas? Você sabe que é muito importante nós termos orações respondidas, né? E graças a Deus nós temos muitas orações que foram respondidas. E coisas assim que eu creio que Deus vai usar para ministrar na vida de muitos casais, amém? Eu acho que alguns de vocês também já leram o meu livro, que é o livro do testemunho. Quem aqui já viu o livro que eu... Leu, né? Então, eu não falei com a pastora Soraya, acabei não trazendo, porque não comentei com ela, mas no início do meu livro, eu escrevi assim, ó,
o texto de Gênesis 1:24. O texto de Gênesis 1:24 fala: a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Então, quando eu estava escrevendo esse livro, eu escrevi para uma das conferências, Deus falou claramente comigo: o casamento de vocês era esse aqui, era trevas. No nosso casamento havia muitas trevas. Só que quando eu conheci o Senhor, quando Deus entrou na minha vida, essas trevas dissiparam. De fato, Deus moveu as trevas e a luz entrou. E ali começou o trabalhar de Deus na minha vida, em primeiro lugar. Então, eu converti primeiro, conheci o Senhor. Eu conheci o Senhor e logo em seguida eu engravidei do nosso filho mais velho, né, o Alexandre. E quando eu estava grávida, na gravidez, eu descobri que eu tinha uma doença nos rins, era uma doença genética, uma doença que não tem cura, uma doença que não tem remédio, porque são cistos, rins policísticos. Quando a pessoa tem pedra nos rins, ela vai lá, ela tira, né? O cisto não. O cisto ele vai crescendo, ele vai aumentando, e aonde o cisto cresce, perde a função. Então, quando eu descobri, eu já tinha 30% de funcionamento nos 2 rins. Então, os 2 rins, eles tinham cistos, esses cistos. Então, eu só tinha 30% de funcionamento. Mas nós vivemos, né, dentro dessa situação, eu, nova convertida, descobrindo esse problema que era muito grave. Era tão grave que a médica falou para mim: você não vai poder pegar o seu bebê no colo, porque você não pode fazer esforço físico, pegar peso. Mas o Marcelo não estava convertido nessa época, não era convertido. Eu conheci o Senhor antes, né, um pouquinho antes de engravidar, mas Deus ele é tão poderoso, e Ele é tão amoroso, o amor de Deus ele é tão grande, e Ele nos envolve de uma forma tão poderosa, que eu me converti, mas uma conversão genuína, verdadeiramente apaixonada pelo Senhor. Eu me apaixonei pelo Senhor, eu me entreguei totalmente para Jesus, sem reservas. Eu nunca tive nenhuma reserva para o Senhor, para as coisas que o Senhor foi liberando. E hoje eu posso testemunhar isso para a vida de muitas mulheres, nos casamentos, né, na vida conjugal dela, na vida familiar dela, o posicionamento que ela precisava ter, né, como eu tive lá no passado. Eu tive essa questão que me levou a buscar o Senhor também, né? Mas a situação mais crítica era o que a gente estava vivendo. A gente estava num casamento de trevas, eu engravidei, um casamento destruído. Depois ele vai falar a parte dele, né? Marcelo estava apaixonado por uma outra mulher nessa época. Então eu me vi com um bebê, eu me vi com uma doença sem cura, com um marido apaixonado por uma outra pessoa. Um marido que chegou para mim, depois ele vai falar a parte dele, e falou: olha, eu não gosto mais de você, eu não tenho mais nenhum sentimento por você, eu acho que não dá mais para a gente viver juntos, eu gostaria que você fosse embora. E aí, eu vivendo o amor de Deus, eu olhei para Jesus, olhei para a palavra. O Senhor falava muito comigo. Eu falei: o Senhor não falou isso para mim. O Senhor me fez uma promessa que eu e a minha casa serviríamos ao Senhor. Então, eu vou andar nessa verdade, eu não vou embora. Aí, um detalhe, eu morava na casa dele. Na verdade, nós morávamos na casa da mãe dele. Então, eu falei: não, ele não está... Ele não sabe de nada, ele não tem entendimento dessas questões. Por quê?
porque ele não conheceu o Senhor. Ele está encantado. E de fato era. Era uma sedução, era um encantamento que ele havia vivido naquele tempo, né? Muitas dificuldades, depois acho que ele vai falar, se ele entrar nisso. Mas nós queremos enfatizar, quando Deus entra verdadeiramente na sua vida, Ele pode fazer milagres poderosos, mas o maior milagre, eu já tive muitos milagres que Deus fez, mas qual que é o maior milagre? Eu pergunto para você. Você sabe qual que é o maior milagre que o Senhor pode fazer? É a salvação. Exatamente. A salvação é o maior milagre. Só que quando eu me vi conhecendo um Deus tão poderoso como é o nosso Deus, um Deus tão maravilhoso, um Deus tão grandioso, eu falei, meu Deus, eu não posso deixar Ele. Eu não posso deixar Ele sem conhecer Jesus, Ele vai para o inferno. E aí, eu comecei a orar por Ele. Eu comecei a orar, a proclamar. Eu ia para os cultos, ele não, né? Ele ia para um lado e eu ia para o culto. Levava meu filho, eu não podia pegar meu filho, lembra, né? No colo. Eu falava, não, eu não aceito essa enfermidade, porque a palavra de Deus não fala isso. A palavra fala em Isaías 53, versículo 4 e 5. Jesus levou toda enfermidade naquela cruz. Se Ele levou, essa enfermidade aqui é ilegal, eu não aceito essa enfermidade. Então eu vou levar o meu filho, vou para o culto, vou receber de Deus, vou receber aquilo que Deus tem para nós. Se Ele não pode buscar, busco eu. Amém, irmãs? E eu conheço tantas mulheres que travam quando o marido não faz algo. Eu não vou para o culto, ele não vai. Mas eu nunca fiz isso e eu ensino, não faça isso. Vai você. Se é o marido, vai você. Se a mulher não quer ir, vai você. Se coloque na brecha. Entre como intercessora ou intercessor do seu marido. E ali eu ia direto para o culto e proclamava e orava. Ele estava lá distante e eu declarava, esse homem é um homem de Deus. Eu declaro, ele é um guerreiro, ele é um sacerdote, ele é um provedor. Eu declaro, Senhor, que Ele tem prazer em meditar na palavra, Ele tem prazer em louvar, em adorar, Ele tem prazer de estar na casa de Deus. Só que Ele não estava. Então, minhas irmãs, eu nunca andei por vista. Eu sempre andei pelo que eu cria. Olhando em todo o tempo ao Senhor, autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Então eu proclamava, eu declarava, eu abençoava a vida dele. Como eu ainda não sabia muito bem a palavra, então eu pregava os versículos, né, na minha casa para eu ir declarando. Aí ele olhava, falava, está ficando doida, né? Você está ficando doida? Eu falava, não me importa, não sei se eu estou doida ou se eu não estou doida, mas eu estou gerando. Eu estou trazendo à existência aquilo que não existe ainda. Mas eu caminho em fé. Eu caminho em fé. Você lembra que Abraão, quando Deus fala para Abraão que ele seria pai de multidões, aí ele fala assim, né, que ele não tem filho. Ele não tem filho. Mas Deus fala, mas de ti farei uma grande nação. E aí Abraão, o que Abraão faz? Abraão crê. Abraão crê na promessa de Deus. E ele não duvida por incredulidade. E eu fazia a mesma coisa que Abraão fez. Eu não duvido da promessa de Deus por incredulidade, porque eu não sou incrédula. Eu creio que esse Deus é poderoso para fazer. Eu creio que esse Deus é tão poderoso que Ele vai lá onde Ele está. Se Ele está lá com os amigos fazendo a reunião, uma reunião que não existia, não tem problema. O Espírito Santo vai lá. E eu falava, Espírito Santo, visita ele. Espírito Santo, convence ele. Constrange o Espírito Santo. Por onde ele andar, seja com ele. Eu ungia os sapatos dele, ungia as roupas. E falava, o Espírito Santo é com ele. Em todo o tempo, o Espírito Santo está com você. Mas ele não sabia disso, né? Era segredo. Só eu e o Espírito Santo sabia. Mas eu ali, em todo o tempo, declarando, gerando, profetizando, abençoando a vida dele. Ele sabe disso, ele pode falar, ele pode testemunhar.
se eu murmurava em relação a essa questão. Se eu reclamava para a mãe dele, eu não reclamava para a mãe dele. Eu falei, não, ela não vai entender isso. Ela não entende. Não reclamava para minha mãe, também para minha família. Ninguém sabia aquilo que eu estava passando dentro da minha casa, mas eu estava ali, firmada na verdade, na palavra. Amém? Porque a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a casa, né? E a tola destrói com as próprias mãos. Então eu buscava a sabedoria de Deus, eu buscava no Senhor, eu buscava me fortalecer nele, na força do poder dele, porque o Senhor é poderoso para fazer. Então era ele que me sustentava, era ele que me direcionava. Então em todo tempo eu estava fazendo isso, orando, gerando, declarando, para quê? Para que ele pudesse vir a conhecer o Senhor. Ele, quando ele está ministrando, ele brinca, né? Ele já brincou muito nos encontros, porque a gente fazia os encontros, ele testemunhava da parte dele, né? E ele falava, é porque ela era apaixonada, né? Ela era tão apaixonada que ela não ia querer me perder. Mas eu me apaixonei por outra pessoa. Eu me apaixonei verdadeiramente por Jesus. Jesus é o meu maior prazer. E é isso que nós precisamos fazer. Eu amo meu marido, eu amo meus filhos, amo a minha casa, mas eu amo mais a Jesus. Então, irmãos e irmãs, esse é o coração do servo de Deus. Então, esse é o nosso coração, amar ao Senhor acima de todas as coisas. Buscar Ele em primeiro lugar. E as demais coisas Ele fará. Então, busque primeiro. Não teve só isso, teve outras coisas também, graves. Que quando eu fui viver com Ele, mas está lá no livro, depois vocês podem ver. Na verdade, nós não nos casamos de início, nós fomos morar juntos, porque estávamos cada um com uma circunstância que não vinha ao caso, decidimos, nós não vamos casar, vamos só morar junto. Mas quando a ficha caiu, eu falei, agora nós precisamos casar. Falei para ele, eu preciso alinhar diante de Deus, nós estamos em pecado. Ele me enganou. Falou que ia casar, tudo, e chegou no dia do casamento, um dia antes, ele falou para mim, não tem casamento. Eu falei, como? Está tudo preparado. É só para você ver a dimensão daquilo que Deus fez. Né? Hoje a gente prega isso sem sentimento, sem ferida, somos curados, sarados, é para testemunhar a glória de Deus. Deus é poderoso para fazer. Quem aqui foi no meu casamento? Nem eu. Ele não aguenta, vai começar. Nem eu. Tá bom? Você também não foi, eu não apareci. Não, para você ter uma ideia, eu não fui. Mas deixa eu concluir. Eu queria que o pastor desse só a bênção. Aí ele falou, não posso abençoar o que não aconteceu. Não houve casamento. Como que pode ter bênção em cima de algo que não existiu? Então, o pastor explicou para ele. Mas, irmãos, eu olhei aquela situação, porque eu já tinha vindo muitas situações. Então, eu olhei aquela situação, eu lembro que naquele dia eu trabalhava com duas irmãs de sangue, e elas ficaram querendo enforcar ele. Aí, elas falaram, meu Deus, chega, né? Chega, basta, já deu, não tem mais como. E eu falei, eu vou orar. Eu vou falar com Deus, eu vou orar. Primeiro eu falei, vou ligar para o pastor para avisar para ele, né? Olha, tudo estava pronto, né? Festa, vestido, a roupa dele, tudo que um casamento precisa ter, estava tudo pronto. Os convidados. E aí ele estava lá no nosso apartamento, eu estava trabalhando, era bem próximo. Eu liguei para o pastor falou para mim assim, olha, Marília, isso nem está na Bíblia, né? Mas todo mundo usa. Nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Se você está passando isso hoje, é permissão de Deus. Então, eu quero falar algo para você. Não briga com ele. Não fala nada para ele. Nada. Você aguentaria? Não fala nada. Pode deixar que eu vou conversar com ele. Aí o pastor ligou para ele, conversou. E foi nesse dia que ele converteu. Que até aí ele já estava começando a ficar convencido, mas não era convertido.
E aí Deus operou nesse dia. E nesse dia, quando eu estava orando, eu tive uma visão. E eu não tinha visões assim de olho aberto, eu sempre tive impressões espirituais. Então eu vi ele numa poça de lama, só com a cabeça de fora, enterrado na lama. E aí eu perguntei para Deus, o que é isso? Aí Deus falou para mim assim, ele está assim. Ele está enterrado na lama. Sabe aquele programa Você Decide? Deus falou para mim, agora você decide. Pisa na cabeça dele e termina de enterrar. Ou dá a mão e tira ele da lama. Falou para mim. E aí falou assim mais para mim, se você pisar na cabeça dele, ele vai se tornar um mendigo. Porque é assim que acontece com a maioria, né, da decepção desses homens que vão se perdendo. É isso que ele vai ser. Falei, não, Senhor, eu vou dar a mão para ele. Então eu cheguei, fui conversar com ele e falei para ele, eu te perdoo. Eu te perdoo. Ele já tinha conversado com o pastor, falou, então vamos marcar o casamento para daqui a um mês. Eu falei, ok. E aí, irmãs, muitos falam assim, mas muitas situações eu vejo as mulheres, principalmente mulher, né? Que é mais sentimental, falando assim, qual que é a palavra certa? Ser humilhada, né? É uma humilhação. Ai, que humilhação. Eu não vou ser humilhada desse jeito. Aí eu pergunto para você, o que é humilhação? Jesus humilhou por você naquela cruz. Jesus morreu naquela cruz por você, nu. Isso é humilhação. Então eu falei, não, eu vou dar a mão para ele, eu vou perdoar. Que esse é o verdadeiro motivo para que nós nos tornemos discípulos. Perdoa o seu irmão. Quantas vezes você precisa perdoar? Então eu perdoei. Marcamos o casamento e casamos. Não, primeiro nós fomos no encontro, era o segundo encontro da videira. Eu estou na videira desde o começo, lá da Itapeva ainda. Aí estava tendo encontro, falei, pastor, nós precisamos ir. Foram a primeira equipe, né, do primeiro encontro, nós fomos no segundo. Aí Deus moveu, né, lavou, limpou, restaurou, trouxe luz, trouxe clareza no encontro. E aí nós casamos depois do encontro. Então foi algo poderoso que Deus fez na nossa vida. E tem um versículo que eu amo, irmãos. Eu não sei o que você hoje passa no seu casamento, vocês irmãs, mas sempre às vezes tem uma pedrinha que não deixa romper, né? Que não deixa avançar. Eu amo esse versículo aqui. Eu marquei aqui, né? Eu não tenho dificuldade de puxar ele na minha memória, mas para eu ir lembrando daquilo que eu quero falar, né? Que é João 12, 24, que fala, na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele vai ficar só. Mas se ele morrer, dará muito fruto. Então, irmãos, tem circunstâncias que você precisa morrer para que o outro nasça. Você precisa morrer para que o outro viva e você viva. Tem circunstâncias que você precisa decidir. Eu vou perdoar. Eu vou me humilhar. Não é nada isso. Não é nada. As pessoas pensam que isso é um sentimento assim que não tem como curar. Mas humilhação não é nada, não significa nada. Se você parar para pensar, dentro de uma vida, a vida que Deus te deu, a vida que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer construir, o propósito que Deus tem para você, Deus quer ficar longe dele, que ele quer tomar o microfone. Brincadeira. Então, presta atenção, irmãos e irmãs. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena você investir. Vale a pena você se sacrificar. Vale a pena você olhar para o Senhor em todo o tempo. Não desvie. Não desvie da palavra, da verdade. Nem para a esquerda, nem para a direita. Caminhe, né, buscando o Senhor em todo o tempo. Ande por fé. Ande por fé, não por vista. Mas verdadeiramente, porque a gente tende a cair. Mas
em todo momento, principalmente dentro do casamento. Então, nós precisamos fazer o quê? Caminhar em unidade com o Senhor. É a palavra. Lembra que eu falei aqui que no começo de tudo, Deus falou, haja luz. Foi assim que Ele criou, haja luz. O Senhor falou, e nós precisamos falar. Nós não podemos ficar cheios de ressentimentos, guardando ressentimentos. Nós não podemos deixar que o inimigo gere, sabe, dentro do nosso coração, uma proporção tão grande de uma circunstância que às vezes é insignificante. Você já viu que tem casais que começam a discutir e não sabe depois por que brigou? Já viram isso? Começa uma discussão, começa um desentendimento, no final de tudo não sabe, meu Deus, por que eu briguei mesmo? Não sei, mas aquela coisa já cresceu, já às vezes magoou o outro, né? E às vezes não tem coragem de voltar atrás e falar, me perdoa, eu não sei. É um demônio chamado maçã, banana, banana, maçã. Já viu? Pois é, você vai aprender hoje. O demônio está lá e eu falo, meu marido fala comigo, ele fala maçã, eu falo banana. Aí ele fala, não, maçã, eu falo, não, banana. Aí ele, não, maçã, eu falo, não, maçã, não, banana. Então, é uma distorção na conversa. É um demônio que ele traz uma distorção na conversa e você não entende o que o outro está falando. E você fica ali. E se você não for uma pessoa que você seja rápida para perceber aquilo que está acontecendo, tenha sensibilidade, você vai ficar batendo de frente e o inimigo vai entrar. E ele vai trazer aquilo que ele quer, que é a destruição para dentro do seu casamento. Então, ou do seu relacionamento. Então, esteja sempre buscando o Senhor. A palavra afiada na boca, declara a palavra em todo o tempo, abençoa, profetiza, chama a existência. As promessas estão lá para nós, infinitas promessas na Bíblia. Só que você precisa aprender a usar a palavra do Senhor. É uma promessa. Você precisa trazer à existência essa promessa, porque a Bíblia fala que Deus vela para que a palavra dele se cumpra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Então, começa a regar essas sementes. Começa a regar com a palavra, declarando, profetizando sobre sua casa, sobre seus filhos, sobre seu marido, sobre o relacionamento. Deus é poderoso para fazer. Amém? E eu amo Eclesiastes 7:8, que fala, melhor é o final do que o começo das coisas. Então, hoje, nós estamos caminhando para isso, né? Eu creio que Deus tem infinitamente mais. E aí, vou voltar aqui, porque depois ele conclui, né? Acho que ele já está querendo falar aqui. A questão do meu rim, né? Eu vivi um milagre. De fato, em cima da palavra da verdade, profetizando, declarando, vivendo isso, aquilo que eu sempre chamei à existência, não olhando para a circunstância, mas olhando para Jesus, que a glória é dele, não é nossa. E Deus fez algo, chegou no dia, eu cheguei com saúde, bem, até o dia do transplante. Deus preparou para mim. Amém? Amém. Irmãos, mulher pisa em ovo, eu não. Então deixa eu te contar, eu estava vivendo uma situação muito difícil, não era crente, não conhecia Deus. Entrei num problema, uma crise na minha vida. Eu me lembro como hoje eu estava morando com a minha mãe, dormindo na sala, que meu irmão tinha acabado de casar, e o apartamento dele estava ficando pronto, então deixei o quarto para ele, estava dormindo na sala. Mas eu estava um dia muito angustiado, muito mal, e eu falei nitidamente, o Senhor existe, Deus? Se o Senhor existe, eu quero uma mulher assim, 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 assado. Eu acho que ele me ouviu, porque depois de 3 meses, quem me aparece na minha vida? Marília. Aí eu olhei,
estava muito mal a situação, eu bebia muito, eu era viciado em álcool, prostituição, jogatina, tudo que você pensar não presta. Eu falo que as drogas ilícitas, todas elas eu experimentei. Então, meu fim de carreira era bebendo uma garrafa de uísque por dia para ver se eu ficava bom. Então, minha vida assim, uma vida detonada, destruída, de engano, de mentira. Eu era olha, para tudo que você pensar, eu era. Então, mentiroso, fracassado, eu era tudo nessa vida. E de repente ela entra na minha vida e a minha vida começa a levantar assim, altos voos. E, comecei a crescer. Mas havia algo que realmente em mim. E aí eu comecei a ter amante, virar à noite, prostituição, tudo que você pensar, eu fazia. Eu não conhecia Cristo, realmente não conheci. Ela ficou grávida, nosso primeiro filho, Alexandre. A partir do 6º mês, ele começou a ter uma febre todos os dias, 39, 40, 41 graus. Chegou a 42, ele fez mais de 200 exames só no Instituto da Criança, não conseguia achar cura sobre a vida desse menino, ninguém sabia o que era, não era convertido. Nesse tempo ela já estava convertida. Ela pega essa criança e o médico fala o seguinte: nós precisamos fazer uma biópsia. No dia que falou, ela falou, não vai fazer isso no meu filho. Pegou, não é? Para internar, para pegar a vida do Alexandre. O Alexandre, ele andava no nosso colo e todo mundo falou, esse menino não vai viver. Não vai viver. Realmente não iria. Era um menino assim todo, né? Ele não tinha força. E a gente não sabia o que era. E por mais que fazia no IA, né, Instituto da Criança, fora os convênios que nós tínhamos na época particular, tanto exame, não dava nada. Foi um tempo muito difícil para ela, né? Então eu louvo a Deus porque eu acho que Deus ouviu minha oração naquele dia. Ele me mandou além do que eu precisava, muito além. E aí, eu estou te contando para que você verdadeiramente entenda a graça, o amor de um Deus que é fiel e verdadeiro para se cumprir. O que Ele tem na minha e na sua vida. Quando verdadeiramente há uma entrega, há uma renúncia. Porque você precisa entender, a maior pessoa que você não pode mentir é para você mesmo. Nós sabotamos quando mentimos para nós. Percebe isso? Eu vejo muitos irmãos e irmãs hoje mentindo para si. E às vezes, vou te dar um exemplo claro aqui. Quantos aqui são dizimistas? Diga amém. Amém. Todo mês você vem aqui dizimar, sim ou não? Sim. Você dizima de tudo que você recebe? Sim. Se você não dizimar de tudo que você recebe, você está mentindo para você mesmo. Pensando que você é dizimista. E não é. Eu não estou falando de tudo que você recebe, entende? Daquilo que vem como lucro. Entrou, você recebeu o seu salário, 10 mil, pôs R$1.000 ali, amém? É dízimo? Aí você recebeu lá um presente de 2 mil, você vem dizimar dos 2 mil? Então você não pode falar que você é um dizimista. E às vezes a gente está esperando algo, porque a gente está sabotando nós mesmos, entendeu? E verdadeiramente eu conheci e vivi essa vida meia doida e chegou realmente, marcamos um casamento. Ninguém foi aqui? Eu não fui. Irmãos, eu tenho umas cunhadas, irmão. Tenho 5 cunhados. Nenhum veio falar, mas tinha 2 lá. Quem conheceu a Márcia e a Ana Maria, Jesus Cristo. Eu morava num lugar que era um carpete, eu só via assim, ó. Eu falava, desse quarto eu não saio nem a pau. Porque vou morrer. Entende? Mas o que acontece? Aí Jesus entra na minha história. Aí eu começo realmente, na verdade eu não fui convertido. Eu não tinha outro lugar para ir. Não vou ser aqui e falar para você que, encontrei Jesus. Sabe quando você não tem para onde ir? Você conhece essa história? Eu não tinha para onde ir mais.
Ninguém, nem o mundo me aceitava. A única que me aceitava era ela. Falei, porque eu era muito bonito, muito lindo. Eu fico pensando assim. Percebe? Eu não tinha mais saída. Eu cheguei a não ter dinheiro para pegar um ônibus. Não tinha mais crédito e nem credibilidade. Era zero. A pessoa que mais me ama na minha vida chama Maria Zelessato. Ela chega para essa menina e fala, desiste desse cara. Ele não presta, não vale nada. Foi isso que ela ouviu da minha mãe. Ela ouviu isso da minha mãe. Você não tem ideia do que ela foi. Então, eu, nessa vida meia doida, e aí eu conheci Jesus. E aí eu vim para a igreja. Mas como você não tem outro lugar, para onde você vai? Por isso que eu amo Jesus e eu amo a igreja. A igreja aceita todo mundo, glória a Deus por isso. É a casa de Deus. Mas, para te falar a verdade, eu vim, na verdade, cheguei dentro da igreja, lá no tempo primeiro, na Itapeva, fiquei lá um tempo e eu fiquei observando, eu era muito de observar. Aí eu fui para a Armênia. Na Armênia, eu olhei assim, eu falei, nossa, que legal. Eu conheço muito bem esse mundo. Porque eu via certas coisas que verdadeiramente eu olhava e falei, nossa, eu vim do mundão, então era muito fácil mentir para si mesmo. Até um dia, que a primeira experiência comigo, com o Espírito Santo, foi o seguinte, ele falou, peraí, você quer isso? Deixa eu te mostrar o outro lado. Qual era o outro lado? A vida das pessoas como estavam fora da igreja. Porque aqui na igreja todo mundo te vê legal, bonito, perfumadinho, cheiroso, amém? Mas quem é você no seu secreto? Quem é você com seu cônjuge? O que você é? Ele verdadeiramente te conhece ou você está mentindo para si mesmo? Porque eu comecei a servir a Deus assim de uma forma, servir a Deus. Eu não conhecia, mas eu queria servir. Comecei num balcão, comecei a fazer um xiita dentro da igreja, fazer e servir todo mundo. Mas continuava o mesmo homem. E uma coisa, eu chegava diante de Deus. Ia servir nos encontros, para carregar mala, fiz de tudo que você pensar. Banheiro, porque eu queria servir, sabe por quê? Porque eu queria fugir da minha casa, porque eu não amava a minha esposa. Por quê? Porque Deus tinha realmente, na verdade, eu não era feliz. O que eu cheguei a pensar? E falava para Deus, falei, olha, já que não pode separar, por que eu já não tinha separado ela e depois eu conhecia o Senhor? Conhece assim essa história? Porque talvez eu arrume alguém e o negócio vai ficar legal, e vamos que vamos, e a gente fica com a ilusão no mundo. Qual é a ilusão? Eu não gostava mais dela, realmente não tinha nenhuma paixão, não tinha nenhum prazer na vida. Por quê? Porque não tinha. Mas eu conhecia Jesus, eu gostava de Jesus, porque eu servia na casa de Deus. Eu ia, fazia, servia. Na verdade, eu só estava querendo ser visto, reconhecido. De repente, em determinado momento da minha vida, eu me lembro muito bem, que quando contava esses corinhos, pisa, pula, tanta gente indo para o inferno. Olha, eu não tinha alegria de cantar. Eu não tinha alegria de louvar a Deus. Eu era crítico. Eu era uma pessoa que ficava medindo todo mundo e todos. E crente. Amém? Tinha parado de beber, parado de me prostituir, parado com jogo. Só fumava. E fumava escondido. Ainda ia falando para todo mundo que eu já tinha parado e nunca tinha parado. Né? Eu mentia para mim mesmo. A gente se engana. A gente verdadeiramente se engana. Mas chegou um determinado dia que teve um curso chamado Veredas. Irmão, quando Jesus pega, pega mesmo. Eu chorei das 9 horas da manhã até as 23 horas sem parar. Que Deus fez eu me enxergar. Fez eu me enxergar, fez eu me enxergar. E naquele dia eu sei que eu olhava para ela, assim, eu não conseguia olhar para ela. Falei, quanto que hipócrita que eu sou um lixo.
eu não presto. Sabe quando você se encontra com você mesmo? Quando você vê e olhando essa menina, eu ficava olhando, como que eu posso fazer um negócio desse? Mas só vinha choro, e choro, choro. A Neuza, da Armênia, até hoje fala que para ela foi o top da galáxia, que ela era facilitadora naquela época, do testemunho que eu dei a respeito da experiência que eu tive naquele Veredas. Então, tudo, mas meu sentimento por ela não mudava. As coisas não fluíam, percebe? Não tinha mais desejo, não tinha mais paixão, não tinha mais. Não existia. Existia sim um respeito, existia sim uma cumplicidade, algo assim que verdadeiramente vão me empurrando. Sabe quando você vai empurrando? Sabe quando você vai jogando as coisas assim para ocupar a barriga? Não tem prazer, não tem alegria, não tem paixão, não tem desejo. Você faz porque é sua obrigação. Conhece alguém assim? Que sem perceber deixa as coisas entrando? Mas Jesus começou a trabalhar muito na minha vida com isso. Muito, muito, muito na minha vida. Chegou um determinado tempo que o Senhor falou algo comigo, muito claro. Eu não tinha alegria nos cultos, eu ia lá que eu queria servir, comecei a trabalhar com moradores de rua. Alguém da minha época aqui, se tem, lembra, o Alexandre lembra, todos aqui lembram. Então eu fazia aquilo porque eu queria, na verdade, mas eu não era feliz. Na verdade, ali tinha um homem que gostava, amava o que fazia, mas não era feliz na sua casa. Quantas vezes eu larguei a minha casa para correr atrás dos homens de rua? Por quê? Porque o meu prazer estava onde? Percebe? E a gente, às vezes, sem perceber, nosso casamento vai fazendo isso. A gente deixa entrar coisas que jamais poderia. Eu me lembro um dia que o Senhor me pegou, e eu me lembro que Deus falou comigo, e eu fui muito claro, sincero com o Senhor. Eu não amo mais ela, eu não tenho mais prazer com ela. Senhor, o que nós podemos fazer? Sabe, irmãos, Deus veio na minha vida de uma forma tão poderosa, que tudo qual era meu problema, mágoa, ressentimento, perdoa. Parece que a luz veio assim de uma tal forma, que tudo que eu carregava era falta de perdão. E não tinha a ver com ela. Eu me tornei 1000 vezes pior do que aquelas pessoas que um dia me feriram. E eu colocava expectativa para que ela me suprisse. Ela nunca ia suprir. A minha carência, as minhas mágoas, aquilo que ficou para trás. Quantos estão entendendo? Sabe, e às vezes a gente cobra isso, e a gente está esperando uma expectativa, mas a gente não sabe que o problema está aqui, não está nela. Então eu cobrava muito. E o que eu queria? Algo, por quê? Porque aquelas pessoas que eu tinha mágoa, ressentimento, falta de perdão, eu me transformei 10 vezes pior do que elas eram. Percebe? A hora que Deus falou comigo, eu me lembro como cadeias caíssem. Eu falei, eu abro mão de tudo. Veio muita lágrima, muito choro, um quebrantamento assim fora do normal. E acredite, de repente Deus parece que entrou na história mesmo do nosso casamento. Nós começamos a ter muito prazer, principalmente sexual. Foi aquele tempo de hora, né? Deus estava para estabelecer essa... Estão quase 60 anos, irmão, estão virando, né? Mas Deus dá esse vigor novamente, Jesus. Entendeu? Mas foi uma coisa assim que saiu fora da curva. Mesmo eu nunca tinha experimentado tanto prazer na minha vida e nem ela, juntos. Um prazer, um gozo, algo que fluía. Eu falei, nossa, eu quero beber dessa água toda. Eu me lembro que eu trabalhava no lugar e aí o pessoal ficava doido, né? Eu quero me enrolar nos seus... Deixa para lá, minha... Por quê? Porque Deus estabeleceu um tempo assim precioso em nossas vidas. Sabe, precioso. O Alexandre já tinha sido curado depois da minha conversão, assim, milagrosamente.
foi algo poderoso. Só que aí veio um problema. Os rins dela começaram a parar. E eu me lembro que o médico chegou para ela e falou: olha, agora você precisa ver dos 10 irmãos quem que vai ser o doador. Eu fiquei olhando, eu perguntei para o médico: eu posso ser o doador? Ele falou: se for compatível, né? Aí eu falei: eu vou ser. Aí como? Vou ver, vou fazer os exames. Adivinha o que ela é agora minha? Meu rim. Ó, ela não é só ossos do meu osso, não. Ela é carne da minha carne. E eu já falei: se você me largar, deixa meu rim aí. Olha para cá. E se ela tivesse desistido? Sabe qual é o nosso problema? Nunca vamos até o fim. Quem disse que acabou o amor? Quem disse que acabou a promessa do Senhor na sua vida? Conheça um Deus que é poderoso para restaurar todas as áreas da sua vida. Conheça um Deus que é poderoso para ir além do que pedimos, sonhamos, imaginamos. Para Ele não é impossível, percebe? Você percebe? Se ela tivesse desistido, se ela tivesse parado no meio do caminho, se ela verdadeiramente tivesse, e com direito, porque eu dava esse direito para ela. Na verdade, mandei ela embora, e um dia ela quis ir, ela foi, aí ela falou: quero voltar, agora você volta, porque não fui eu que te levei. Olha para cá, percebe isso? Nosso problema é o seguinte: você já foi até o final? Ora um pouco mais, busca um pouco mais. Sabe, irmãos, deixa eu te falar algo. Deus, verdadeiramente, você tem coragem de se expor ao Senhor e falar e parar de mentir para você? Parar de se enganar e de chegar diante do Senhor e ser sincero aí com seu sentimento, com seu casamento, na sua relação sexual. Como que está? Deus já sabe. Mas às vezes a gente fica enganando: isso vai mudar, isso vai. Mas qual foi o último tempo que você jejuou e orou por essa causa? Qual foi o tempo que porque você não sabe o que Deus tem ainda na sua vida. Às vezes, muito casamento, a gente só está empurrando e mentindo para nós mesmos. Está tudo bem, pastor Alexandre, mas não está. E eles foram levantados para Deus para te ajudar, para ser cura, para aquilo, mas a gente fica julgando debaixo do tapete como vai resolver. Não, o tempo resolve, o tempo não resolve. Se verdadeiramente nós não enfrentarmos isso e chegar diante do Senhor e abrir o nosso coração, a ponto de falar com as pessoas olhos nos olhos, de verdadeiramente se entregar a Deus, a ponto de falar: Deus, entra na minha vida, muda a minha história, eu não quero mais viver assim. Por quê? Porque eu mentia para mim mesmo. Sabe que a gente ir para uma igreja, não ser feliz, não ter prazer, não ter alegria, parece que na verdade a gente está carregando fardos e peso e não sabe o que é. E de repente a gente põe expectativa no nosso cônjuge não vai poder suprir aquilo que só Deus pode suprir na minha e na sua vida. E nós se afastamos tanto do Senhor Jesus e vivemos fazendo coisas. Quantos aqui amam ao Senhor? Diga amém. Amém. Você ama o Senhor ou a noiva? Você faz muitas coisas para a noiva, mas para Jesus. Olha para o seu Jesus aí do lado, Ele está aí do seu lado. Qual foi a última vez que você orou e jejuou por esse Jesus? Qual foi a última vez que você, de vez em pensar em ganhar dinheiro, você fala: eu vou ficar orando duas horas por dia e Deus vai abençoar meu Jesus na rua? Quando que você intercedeu? Você ora para tudo. Seja franco, qual foi a última vez que você levantou um jejum pelo seu Jesus? Quando? Quando foi a última vez que você orou pelo seu cônjuge?
Quando foi a última vez que você levantou um clamor e falou: Deus, faz, Senhor. A gente ora por tantas coisas, mas pela coisa que é mais preciosa, que mora com você, dorme com você, e ninguém tem tanta intimidade com você, você esquece. Percebe? Seja franco, qual foi a última vez que você orou pelo seu cônjuge? Mulheres têm a mania de querer ser solução, mas eu garanto, se você se tornar uma intercessora do seu marido, ele vai prosperar como ele nunca prosperou na face da terra. Esse é seu primeiro ministério, sabe por quê? Porque a gente precisa saber, casamento é um ministério. Deus te entregou, homem, um ministério. Como é que está esse ministério? Como você tem cuidado dela? Você tem abençoado a vida da sua esposa? Você tem coberto ela de oração? Ou é ela que tem que ir na frente para orar por você? Percebe? Por quê? Porque Deus te deu um ministério. Deus te deu alguém do seu lado. Como é que está seu ministério? Pergunta para o seu cônjuge assim, você fala: como que está o nosso ministério? Fala aí, pergunta, como que está o nosso ministério? Percebe isso? Sabe, irmãos, deixa eu te falar, é muito fácil a gente cair numa rotina. É muito fácil nós fazermos muitas coisas, mas uma coisa só você precisar: como está o seu ministério? Como que está essa paixão? E essas lutas? Hoje eu falo para Marília, praticamente tem dia que a gente até se veste igual. Ela está tendo bom gosto, né? Sempre falo isso para ela. Mas por quê? Porque a gente hoje vivemos um para o outro. Nós vivemos para o Senhor. Mas eu queria saber como que está o seu ministério, no seu casamento. Como que está essa igreja que Deus te entregou? Está formosa, bonita? Ou essa igreja, quando gasta um pouquinho a mais, você reclama? Como que é? O seu ministério, o seu carro? Como que está seu ministério? Percebe? A gente tem que morrer por elas todos os dias, não é um dia não, todos os dias. Foi assim que Jesus fez pela igreja, nós também devemos fazer pela nossa esposa. Percebe? Ela tem segurança em você? O seu sim é sim, seu não é não? O que ela vê dentro da sua casa? Ela se sente segura? Ou você é um cara que fala que vai jejuar e começa a jejuar e não para pela metade e não jejua? Qual é o seu testemunho lá na sua casa? Cristo. Como é que você trata com a sua liderança, Cristo? Se é o mesmo na frente e na frente dela firmado, ou qualquer coisa você já está mudando a sua posição do que você falou? Quando você vai falar com o seu pastor, precisa falar com sua esposa também? Porque, ou fala algo, não pode contar comigo, mas chega em casa, mudou. Como que é essa história? Estou te falando isso em muito amor, porque nosso problema é esse, é não assumir o ministério que Deus te deu. Como que está ela? Bela, formosa, alegre, protegida, guardada, como está? Porque morrer pela sua esposa é muito fácil. Talvez você possa sair aqui, um cara vai dar um tiro, você entra na frente, isso é fácil. O duro é morrer por ela todos os dias, estando vivo. Não é fácil, entende? Entende? Mas deixa eu te falar algo para você. Como que está esse seu ministério? Hein? Ela é cuidada. Irmãos, no nome de Jesus, nós temos 3 filhos, temos uma neta. 2 dos nossos, graças a Deus, estão querendo ser pastores. Sabe por quê? Por causa do testemunho que eles têm visto dentro da nossa casa. Eu amo a vida. Abraão, ele me dá uns testemunhos assim, muito loucos, sabe? Muito louco, que eu fico alegre. Esse é o meu prazer.
Tem certas coisas que ele viu, assim, ele compara, não tem jeito. Aí meus filhos, o Abraão falou, eu nunca vi o senhor e a mãe fazendo isso. Falei, isso para mim é uma grandeza, entende? É uma grandeza. Agora, você, como está esse ministério, homem? Deixa eu bater nos homens, porque nas mulheres não quero bater, não. Ela é a igreja. Na igreja, como que está? Você tem cuidado dela? Como que está a sua igreja aí? Ela está feliz? Tem protegido? Tem cumprido o que você falou lá no altar? Você que vai casar também, viu? Corte. Pensa 10 vezes antes de casar, depois olha lá e fala, você vai ser a minha igreja. É o que diz Efésios, ser Cristo para sua esposa. Como que está seu ministério? Seja franco, como que está seu ministério? Tem cuidado? Quantos tem cuidado? Diga amém. Amém. Você deixaria sua filha casar com alguém igual a você? Deixaria? Glória a Deus. Irmão, eu tenho um irmão lá que eu amei. Ele tem uma filha muito bonita. Aí eu brinco, quando vai casar? Ela falou, eu só quero casar com alguém igualzinho ao meu pai. Aí eu falo, rapaz, eu preciso dessa unção, viu? Percebe? O problema nunca, como o pastor fala, está fora, sempre está dentro. Seu cônjuge conhece teu coração? Tem gente balançando a cabeça falando não. Não vim te estragar não, o para e pisa não, só vim te trazer algo. Deus tem o melhor preparado quando você parar de mentir para você mesmo. Quando você parar de sabotar você mesmo. Nós temos esse hábito de mentir para nós mesmos. Falar que está tudo bem quando não está. Sua mulher também te pede. Quantos aqui a mulher pede opinião da roupa? Diga amém. Amém. Quando você fala que não está boa, o que você ouve? Deixa para lá. Hã? Não pode te perguntar nada. Mas você não perguntou minha opinião? Sabe, irmãos, eu quero que você pare e medite nisso. Deus tem cura, restauração, poder, graça, quando você for o que com Ele? Sincero. Deus não resiste um coração quebrantado e contrito. Está faltando vinho novo aí? Hoje é dia de colocar vinho novo nesse relacionamento. Hoje é lugar de você chegar e rasgar o seu coração. Não é para mim, não é para ninguém, é por Senhor. Fala, Deus, entra na minha casa, muda a minha história. Senhor, abre os olhos do meu marido. Pastor, ele não consegue ver, ele não consegue enxergar. Deixa eu te falar, qual foi o último jejum que você fez por essa causa que você vive aí reclamando? Porque a nossa luta não é, mas sim contra. Então o que está parando seu casamento, querido? O que você acha que é? Porque você tem olhado, vou começar aqui a tirar, porque você tem olhado mulheres que só esse olhar devia ser para a sua esposa, não para as mulheres da rua, irmão. Você devia ter esse mesmo olhar de desejo para a sua esposa e não para as que você está olhando na rua, querido. Você devia falar isso diante de Deus. Deus, muda isso na minha vida. Você está na hora de você abrir os seus olhos. Mulher, quer prosperar na sua vida? Ore aí pelo seu marido 1 hora por dia. Me fala daqui a 1 mês se ele não vai virar história na vida do seu marido, porque você é intercessora, você é aquela que auxilia a vida do seu marido. O que ele tem ouvido da sua boca, filha? Palavras de vida ou palavras de morte?
Percebe isso? Quantos de nós estamos trazendo o lixo para dentro da nossa casa, permitindo coisas que nunca devia entrar dentro da sua casa? Sua casa é santa, você é santo, você precisa despertar isso. Amém? Agora, você acha que eu e a Marília às vezes não temos alguma crise? Se você pensar isso, eu vou te falar, nós já estaríamos no céu. Temos lutas ainda, temos algumas dificuldades, mas não tão maiores como era antes. É só agora um alinhar. O que é um alinhar? Um alinhar que eu e ela precisamos andar sempre como? Sendo um, mesmo pensamento, mesmo sentimento, indo para o mesmo caminho. Por quê? Porque quando Deus entra na nossa história, muda tudo. E tem muita gente que está se sabotando. Pergunta para o teu irmão, se está se sabotando, irmão? Então fala para ele, hoje, decida parar de mentir para você mesmo. Pastor, não tem jeito. Mentira, tem jeito sim. Procura ajuda. Procura pessoas que Deus colocou do seu lado para você rasgar o seu coração, para você falar. E se você não tiver força, fala, me ajuda, vamos orar junto. Vamos buscar uma solução, porque há vinho novo. O primeiro milagre do Senhor foi feito num casamento. A Bíblia diz que acabou o vinho. O que é acabou a alegria, acabou o prazer. E casamentos em geral, se você não toma cuidado, acaba sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, mas o Senhor está nesse casamento, Ele foi convidado. Percebe? Você tem deixado Ele entrar na sua vida, de você abrir seu coração, falar verdadeiramente o que você sente, ou seu cônjuge não vai aguentar o que você fala. Pastor, se eu falar isso para ela, eu vou dormir na sala uma semana. Busca o seu pastor, fala com ele. Nós estamos aqui, nós somos vida de relacionamento, né? E verdadeiramente eu vejo mesmo essa unção na vida do Alexandre, da Soraya, para casamento. Eles são usados poderosamente nessa área, para restaurar a vida. Olha o casamento desse casal, dá até inveja às vezes, né? Aí eu falo, deixa ele chegar nos 60, estou brincando, que esteja melhor. Mas é verdade, é um referencial no nosso meio. Você tem esse referencial. Está precisando de cura? Hoje é dia da sua cura. Mas você tem que abrir o coração para o Senhor. Não adianta você ficar tampando o sol com a peneira. Maçã é maçã, banana é banana. Banana não é maçã e nem maçã é banana. Você entende? Você tem que ser sincero diante do Senhor. E se você sentir que seu cônjuge não está pronto para ouvir certas coisas, fala para Deus. Fala assim, Jesus, eu vou levantar um jejum. Para que você está jejuando? Pelo meu casamento. Jesus, eu me proponho, de vez eu querer ganhar dinheiro, eu vou orar para Deus prosperar a vida do meu marido. Jesus, eu quero ver meu marido. Sabe por que eu sou frente de batalha? Por causa dessa mulher. Enquanto eu era um alcoólatra, ela falava que eu era um guerreiro. Enquanto eu era um adúltero, ela falava que eu era santo. Percebe? Eu fui gerado mesmo, graças à vida dessa mulher. Ela foi instrumento de Deus. É porque ela sabia que um rim no mercado é muito caro. Então ela não ia, ela tem 10 irmãos, então a chance de arrumar um era mais fácil, né? Me entende? Ela não sabia de nada disso. E eu sempre falo para ela que as maiores lutas, eu e ela entramos sozinhos para aquele hospital. Né? Vai fazer 8 anos agora no próximo ano, porque eu lembro, foi justo na Copa do Mundo. Entra eu e essa menina no mesma maca, mesmo lugar, ela fica de um lado, eu fico do outro. Aí eu fiquei olhando assim, aí eu olhei, eu só olhei para ela. De repente nós acordamos, eu acordo, cadê ela? Não, ela já está vindo, foi um sucesso. Eu falei, glória a Deus. Estava só eu e ela. Pegamos convite juntos. Eu fiquei 7 dias, ela ficou 40 e pouco. 42, ela faz 57. Você não tem ideia das lutas. Mas eu nunca vi ela esmorecer em nada. Sempre esteve do meu lado em tudo, percebe?
Como que está seu ministério? É um campo bom? Um campo que está dando fruto? Como que está seu ministério, homem? Deus te entregou nas suas mãos, como que está? Só de olhar para algumas aqui, eu estou vendo que você vai ter que trabalhar muito, irmão. Pode, você vai ter que jejuar muito. Não, irmão, pode jejuar 40 dias aí, porque a seca está grande. Você não conseguiria jejuar 40 dias por quem você ama? Você não tem coragem de jejuar 40 dias por quem você ama? É por isso que você não está vendo poder na sua vida, irmão, irmã. Você não consegue jejuar para aquele que dorme com você e tem a maior intimidade que nem seus filhos têm com você. Está na hora de a gente parar de mentir para nós mesmos, enfrentar de fato isso e querer trazer de novo aquilo que foi roubado. A nossa alegria, nosso prazer, nossa satisfação de ver um casamento que vale a pena, quando seus filhos olharem para você, eles se alegrarem em você, você ser o exemplo, e não as pessoas desse mundo. Que quando eles olhem para você, pai e mãe, falam, olha, eu quero casar com alguém igual a minha mãe, eu quero casar com alguém igual ao meu pai. Percebe? Isso é verdade. Nós precisamos entender isso. Seus filhos olham para você, você está entendendo? Agora as pessoas falam, não pastor, não abra mão disso nunca na sua vida. Falar nisso, eu tenho um filho de 19 anos, se tiver alguém aí, vai mandando orar, porque eu estou doido para mandar esse menino já embora. Está ficando muito mal acostumado. Falar, meu filho, já você precisa arrumar algo, mas tem que ser uma mulher de Deus, vai passar pelo crivo, ó. Primeiro vai ter que casar com Aí a Soraya também está falando. Vai ter que casar primeiro com você, não vai? Está vendo? Por quê? É o ministério. Como está seu ministério? Está frutífero? Tem prazer aí? Tem alegria? Tem gozo? Tem satisfação? Ou você está buscando coisas do mundo? Não estou te falando que você está adulterando, não. Às vezes você está perdendo tempo no celular do que está desfrutando da companhia do seu cônjuge. Percebe? Como que está esse ministério aí? É campo o quê? Florido? Como que está esse ministério? Tem cuidado desse homem que Deus te deu? Ou a sua preocupação está mais com as coisas, seus filhos, com seus pais, do que com o marido que está do seu lado? Como está esse mal acabado aí? Hein? Seja franco. Você cozinha para ele ou para você? Acorda. Ministério é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segue. Você morre por esse seu marido, pelo seu esposo. Ele que tem que morrer. Muitas vezes, mulher, você vai ter que morrer. Sabe por quê? Porque às vezes seu marido sente mais honra fora do que dentro da casa. Qual foi a última palavra que você deu de esperança para esse homem? Porque vai ter dia que é dia mau. Nós já apanhamos de tudo quanto é lado, e chegar do lado, o que nós estamos esperando? Uma palavra de fé, uma palavra de conforto. Você mesmo não presta, não sei nem porque casei com você. Não tinha mais ninguém para aturar você, querida. Então, a única coisa que sobrou, cada tampa tem sua panela. Percebe? Estou te falando isso. Você ri, é de chorar. Sabe, mulher, o que você vê quando você olha o seu marido?
É isso que você tem. Ela me olhava, um bêbado, um alcoólatra, um adúltero, um falido, um prostituto, alguém que hoje está aqui pregando para você. Mas ninguém via. Mas o que você vê quando você olha? Percebe isso? Em nome de Jesus, eu sou um milagre ambulante. Eu sou, verdadeiramente, ela também. Mas Deus me ama muito mais ela do que eu. É verdade. Não duvida disso? Quem penou mais? Eu ou ela? Ela. Então, quem que você acha que é mais amado? Eu. Ué. Deus amou mais eu. Ela fica doida. Eu falei, sou muito amada, amor. Eu falei, isso não é justo. Eu falei, você orou pouco, eu orei bastante. Percebe? Como que está? Como é que está a sua vida? Por que não desfrutar da mulher da tua mocidade? Por que não andar com ela? Por que não amar ela? Percebe isso? O Senhor te deu algo precioso. Quem recebeu uma esposa recebeu um favor de Deus. Como é que está essa sua esposa? Esquece ela, porque a gente fica, pastor, você não conhece com quem eu casei. Bem feito, não escolheu, agora segura. Já falei para os meus filhos, não reclama não. Ei, meu filho foi casar, eu contei todos os defeitos dele. Aí a minha mulher, você não quer que ele case? Eu falei, é verdade, porque pelo menos levou o pacotinho inteiro. Na hora que reclama, não tem, você percebe? Mas você, desfruta. Mas como que ela está? Quais são os medos dela? Você tem passado segurança? Filhinhos, eu tenho aprendido algo, quero encerrar com algo que você entenda. Eu sou pastor, amém? O que eu mais observo hoje lá em Morato, aqui não deve ter esse problema, só lá em Morato acontece isso. Morato eu vejo que as mulheres às vezes falta insegurança nos seus maridos, porque o sim dele às vezes não é sim, não, às vezes não é não. São homens que às vezes assumem compromisso e de repente se tratam como meninos. É verdade. Pastor, eu tenho muitos compromissos. Mede antes de abrir a sua boca o que você está falando, mas depois que você abriu a sua boca, cumpra. Mesmo que seja com dano, mesmo que seja doendo, vai até o final. Outra coisa, aqui alguém participa de reunião de discipulado de célula? Diga amém. Amém. Qual é a hora que você chega? Pastor, eu chego essa hora porque todo mundo chega, faz parte da multidão. Cadê os discípulos do Senhor? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Devia chegar antes e bem antes, independente se o outro faz ou não, você não. Fala para o teu irmão, você não. Fala para o seu cônjuge, nós não. Fala, nós somos discípulos de Cristo. Amém? Entende isso? Faça a diferença. Por que você não? Como que está seu casamento? Está precisando de remédio? Ou você está falando, pastor, estou precisando até dar um tempo. Como que está? De tão bom que está. Alguém aqui já pediu para Deus parar de te abençoar? Quem aqui já pediu? Deus, para de me abençoar, Senhor, por favor, Deus. Alguém aqui já pediu? Já? Teria coragem de pedir isso? Tem pedido para Ele abençoar seu casamento? Abençoa meu cônjuge, abençoa a nossa relação, abençoa a nossa casa, Senhor. Senhor, obrigado pela vida do meu cônjuge, obrigado. Seja franco, qual foi a última vez que você orou por isso? Quando? Quando foi a última vez?
Salmo 127, 1. Se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão são os trabalhadores. Se o Senhor não guardar, em vão são as sentinelas. Eu sei que às vezes você quer levar tudo no ferro e fogo na força do seu braço, mas está na hora de colocar Jesus nesse relacionamento seu. Não é porque você casou diante dele como testemunha, é porque ele está bem longe de muitos casamentos aqui. Está na hora de você voltar, sabe da onde? Da onde caíste. E olhar para o Senhor e começar a buscar o Senhor. Senhor, não quero viver mais essa vida. Senhor, muda a minha história, muda o meu casamento, muda meu relacionamento. Não quero ficar olhando para as coisas do mundo e admirando mais as coisas do mundo, mais do que o meu ministério que eu tenho dentro da minha casa. Você tem um ministério, homem. Toma cuidado dessa mulher. Toma conta. Pastor, nós estamos em crise. Olha quantos pastores aqui para resolver, para ser auxílio de vocês. Sabe, eu e a Marília, graças a Deus, nós sempre fomos cuidados. Muito cuidado. Tinha coisas que ela ia lá, começou com a pastora Milu, né? Pode. Rápido, pode. Desligou? Ó. Deixa eu falar algo muito importante. É muito importante mesmo. Que tem mulheres que falam assim, eu não vou queimar o meu filme. Então, isso nunca aconteceu conosco. Nunca mesmo. Ele poderia ficar... bravo, irado. Da vida, mas doido. Chegava no discipulado, tudo que poderia estar desalinhado e seria colocado no discipulado. Para quem estava ali discipulando, para o pastor. Então, nunca ficou nada, nenhuma vírgula debaixo do tapete. Amém? Ela nunca me escondeu, entendeu, amorzinho? Vai queimar meu filme, não, ele já está queimado. É verdade. Essa mulher, rapaz, isso é perda, tem dia que né? eu quase matava ela. Falei, você não fez isso, fez. Ela botava os figueiredos em cima da mesa, assim, eu falei, oh, Jesus. Assim que a luz entra para ser transformada. Você casou com mulher baixinha, agora aguente. Você está rindo, mas é verdade. Ela sempre ia lá e colocava minhas falhas. Eu queria morrer. Para não falar matar. Como você fala isso? E agora que vão pensar de mim? Mas quantos de nós estamos mentindo para nós mesmos? Quer falar? Não é? Então, duas coisas importantes que eu falei que é essa, né? Que é muito importante mesmo, é a transparência, verdade, né? Se você não caminhar na verdade, você se engana a si mesmo. E outra coisa que eu queria assim finalizar, para ver se ele conclui aqui, é essa questão de... Eu, quando orava pelo meu rim, eu sempre pedia para Deus um milagre criativo. Eu queria muito um milagre criativo. Eu falava, Deus, faz um milagre criativo, transformar o rim velho em novo, né? Era algo assim que eu pedia para Deus. Mas Deus fez algo que nos surpreendeu. Muito mais criativo, porque, como ele falou, eu tenho 9 irmãos, né? Eu sou a 10ª, somos em 10. Então, nenhum deles chegou a ir fazer exame, porque já finalizamos ali mesmo. A gente chegou, perguntou, saiu com o papel para fazer o exame e já veio com o resultado. E Deus falou, né? Olha o milagre criativo. Eu vou colocar o seu rim dentro dele. Então é isso, algo poderoso que Deus fez. Espera aí, deixa eu concluir. E o rim é japonês, por isso está funcionando até agora. Então, Deus é poderoso para fazer infinitamente Toyota, mais do que Toyota, você pensa ou imagina, né? Amém. É isso. Toyota. Filhinhos, Deus tem o melhor para você. Eu sinto o Espírito Santo querendo entrar e fazer um reboliço na sua vida. Amém. Trazer Aleluia. um prazer que você nunca teve. Uma noite que você vai falar, nunca teve. Realmente ser um com Jesus.
não trazendo coisas do mundo, mas Deus purificando o leito que você deita. Amém. Você não precisando Aleluia. pensar coisas desse mundo, mas com o Senhor junto. Eu sinto isso. Deus quer restaurar seu sexo, a sua intimidade. Como é que está? Que vocês tenham prazer um do outro, que você nenhum sinta usado ou usada, mas que verdadeiramente vocês tenham prazer. Amém. Olha, vocês que estão aí na corte, nem pensar, noivado, nem pensar. Você sabe o que é corte? Alguém sabe? Ninguém sabe? Não? É a primeira habilitação. Não pode ter infração, senão perde a carta. Pega isso aí. Se avançou o farol vermelho, perdeu a carta, perdeu o direito de casar, sai fora. Porque vem cá, se ele não puder ou ela esperar. Eu amo a passagem de Jacó. Disse que para Jacó 7 anos foram como poucos dias, esperando a tal de Raquel. Mas aqui para nós, quem foi amada naquele dia? Lia. Eu fico pensando como foi essa noite, sabe? Como que foi? Já pensou ser 7 anos esperando a sua amada? Foi bebê tonto. Ele está tão alegre, contente. Como que Lia recebeu o amor de Jacó? Por isso que Lia pagava qualquer coisa para ficar com Jacó. Depois você lê essa história, eu acho maravilhosa. E mais, a Bíblia diz que uma hora Deus inverteu o jogo, porque Jacó foi enterrado com Lia. Então deixa eu te falar algo para você. Há vinho novo nessa noite na sua vida. Amém. A alegria e a prazer que Deus quer restituir no seu casamento. Quero orar por isso, para que venha uma alegria, um gozo como você nunca teve na sua vida. Sabe, irmãos, mas tem coisas que a gente precisa de ajuda. Por isso que Deus nos colocou numa igreja. Tem pessoas que é instrumento. E no nome de Jesus, presta atenção. Não faça como Caim fez. Não mata aqueles que têm que ser testemunho para você fazer a coisa certa. Muitos de nós começamos a criticar às vezes o casamento das pessoas que são melhores que o nosso. Mas a gente devia ir lá ser humilde para aprender como que é, Elmer, essa história dessa união com a sua esposa. Quanto tempo, eu vejo vocês são alegres, vejo vocês vão. Me ensina, meu irmão. Mas não fica olhando e colocando crítica. Nosso problema é que a gente está matando os testemunhos que Deus às vezes coloca na nossa vida. Não são nem humildes para ir lá aprender com eles. Percebe? Que você possa aprender com essas pessoas. Tem pessoas que são melhores que nós, sabia? E eu tenho aprendido com essas pessoas. Faço parte do presbitério, eu vejo cada um ali tem as suas qualidades, as suas qualificações. Eu fico aprendendo, quero aprender com esse cara essa área aí, quero aprender com essa área, quero aprender. Na verdade, sabe o que é? São os Abels que Deus coloca na nossa volta. São pessoas que são melhores que nós. E eles são agora instrumento e luz para quê? Para a gente fazer cada dia melhor. Amém? Mas nós queremos orar. Quero orar para você. Porque eu creio em oração, eu sou homem de oração. Alexandre fala, mas é verdade. Hoje, 2 horas, eu estava indo tomar banho para ir orar para a igreja. Na igreja, eu gosto de orar na igreja. Porque em casa eu não oro. 2 horas da manhã. Orei até às 6. Né? Não estou fazendo aqui para coisa, porque eu amo orar de madrugada. Eu me disciplinei a isso. Já vai fazer uns 12 anos que eu oro na madrugada. Fico orando. Por quê? Porque eu não creio nada se a minha oração não chegar primeiro. Já orei por esse lugar, já orei pela esposa, tinha orado, porque a oração precisa chegar primeiro. Tudo na sua vida precisa de oração, sabe? Pede orar. Quando você for fazer sexo, ore antes. Ah, Deus, me dá uma noite hoje, que o negócio. Nem eu acredito na minha performance. Você não tem coragem não de ser sincero para Deus?
fake news, não. Tem coragem de falar: Deus, me dá uma noite como eu nunca tive na minha vida? Hein? Por que nós não podemos falar isso para o Senhor? Por que você se envergonha? Ele se preocupa com você. A Bíblia diz que os seus fios dos seus cabelos, eles são numerados. Para Deus não é um número, cada um tem um número. Quando cai, não é qualquer cabelo, é o centésimo, é o milésimo, está tudo numerado. O que ele está falando? Eu me preocupo com você, filho. Se tu creres, vai comer o melhor dessa terra. Sabe, está na hora de você desfrutar verdadeiramente a promessa que Deus tem na sua vida e no seu casamento. Uma verdadeira alegria. Mas isso não quer dizer que vai ter luta. Você quer ver? Você aqui não queria sofrer, não quer sofrer a perda de alguém? Diga amém. Faz uma oração comigo. Quer mesmo? Você quer não sofrer a perda de alguém? Quem quer? Diga amém. Então vamos orar comigo. Ora aí, fala: Senhor, me leva na frente de todos os meus parentes. Oh Deus, brincadeira, Senhor. Olha pra cá. Aí pior que nós não oramos, aí o arrebatamento veio e eu fiquei. Olha pra cá. Olha pra cá. Tem coisas que é inevitável, nós vamos ter que passar. Você está me entendendo? Mas podemos passar alegre como você está rindo. Podemos passar glorificando a Deus e sabendo que é só um até logo. Sabendo que Ele vai fazer que aquilo coopere para o nosso bem. No primeiro momento ninguém sabia o que a união minha e dela daria. Tinha tudo para ser fracassado. Tinha tudo para o Alexandre morrer, partir, não dar em nada. Nada. Mas o Senhor entrou. O Senhor entrou. Jesus entrou. Ele entrou na minha, na sua história, na sua vida. Está na hora dele começar a passar na sua vida, derramando vinho, graça, favor e vida. Pai, no poder do nome de Jesus, abençoa esses casais, Senhor. Derrama um vinho novo, Senhor. Derrama uma graça maior. Senhor, vem restabelecendo. Deus, vem restabelecendo. Restaura agora, Deus. Restaura seu, Deus, o amor. Restaura, Deus, restaura. Sara feridas, Senhor. Sara as feridas. Espírito de Deus, vem sobre esses homens e essas mulheres, tua igreja, filhos e filhas que querem mais do Senhor, buscam mais do Senhor. Traz agora o gozo, Senhor. Traz agora o prazer. No ano da restituição estamos vivendo, Senhor. Agora, Deus, um vinho novo sobre eles. Agora, Deus, o poder, a unção do Espírito. Mas, Senhor, antes vai curando as feridas, vai curando as mágoas. Senhor, tira toda a raiz da amargura, Deus, de palavras faladas no tempo errado, no momento errado, Senhor. De homens, Deus, que não se sentem honrados pelas suas esposas. Vai agora, Deus, passando, Deus, o teu sangue. Derrama sobre eles o teu poder, a tua graça. Liga os céus na terra, Senhor. Abençoa, Deus, esses casais. Abençoa a vida, Deus, desses homens. Prospera os seus caminhos. Sejam homens segundo o teu coração. Homens que caminharão na sua verdade. E serão homens, Deus, de verdade. Mulheres cheias do Espírito. Mulheres do Provérbio 31, virtuosas, cheias da graça, do favor da vida. Senhor, traz agora um bálsamo sobre elas. Restaura as suas feridas. Deus, restaura o amor. Restaura, Deus. Restaura, Deus, pelo poder do Espírito Santo. Eles são templo do Espírito Santo.
E o Espírito Santo já habita em nós, e nós estamos em Cristo, e Cristo está em Deus. O Senhor já ordenou a bênção sobre nossas vidas, casas e famílias. Senhor, vem agora restaurando, vem derramando graça, favor e vida, para que verdadeiramente eles venham sobrejar, Deus, na tua graça, no teu favor. Quero declarar, Deus, vinho novo. Em nome de Jesus. Tu é Deus que faz tudo novo. Tu és aquele que pode todas as coisas. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Jesus, Jesus, toca cada vida aqui nesta noite. Traz o vinho novo, a alegria. Usa a vida do Alexandre e da Soraya de forma sobrenatural para abençoar cada casal que estará debaixo deles. Que eles possam ver, Deus, a vida, o poder, o rio de Deus sobre esse casal. Quero abençoar esse local, declarando, Deus, que esse local já é pequeno. Multidões venham para todos os lados. Que nesse lugar nós contemplemos sinais, poder e maravilhas, Deus, virá acontecer. Mas que haja, Deus, graça, favor numa nova medida. Sara, Deus, agora as feridas. Restaura o lar, Senhor. Deus, a família é o seu projeto, é o seu propósito. Somos a tua família, só temos o Senhor. Assim como o Senhor fez na minha vida, na vida da minha esposa, faça sobre a vida deles. Mais, Senhor, mais. E que a paz de Cristo reine sobre seus lares. Bondade e misericórdia siga todos os dias. Vocês serão bem-aventurados. Mas, Senhor, vinho novo, uma alegria, um gozo, uma paz sobre eles. Deus, tira que não foi a escolha errada, a escolha é certa. Deus, alinha agora, Deus, sentimentos, pensamentos, emoções ao teu Espírito. Conduz ele junto às correntes de água. Sara suas feridas. Limpa as mágoas, Senhor. Restaura cada coraçãozinho. Deus, essas mulheres serão virtuosas, serão belas, formosas. A cada dia mais a sua luz vai brilhar sobre elas. Seus maridos terão prazer de voltar para sua casa. Seus maridos serão benditos do Senhor. Seus maridos serão homens de guerra, homens cheios do Espírito. Elas terão alegria e prazer na vida desses homens. Eles verão a tua glória, o teu favor. E eu quero declarar que a vida deles nunca mais serão as mesmas, porque o teu poder se operará em nossa fraqueza. O Senhor é conosco, e se Deus é por nós, quem tentará contra seus eleitos, seus escolhidos? É o Senhor que nos justifica. Vamos dizer amém. Amém, irmãos. Alexandre, muito obrigado. Graças a Deus. Aleluia.